Então, eu quero dar a palavra agora para a Vivi. Então, conta para nós, Vivi. Vivi é professora, e agora a Vivi vai contar para nós como ela percebe a pedagogia sistêmica, que é mais como esse trabalho é chamado, porque se observou que nós vivemos dentro desses sistemas, né? Então, a gente fala pedagogia sistêmica, educação sistêmica, mas eu mesmo confesso que gosto mais do termo fenomenológico, educação fenomenológica, onde a gente passa a valorizar o conhecimento que é adquirido através da nossa consciência. Conta, Vivi, conta para nós o que você já aprendeu de pedagogia sistêmica e como você aplica. Isabela, assim, no meu dia a dia, o que mais me toca, assim, o que mais fez mudança na minha postura foi em relação às famílias, em relação às mães. Eu sempre fui uma professora muito amorosa, sempre tive esse olhar muito amoroso para as crianças, mas de muito julgamento para as mães, principalmente, né? Então, eu era muito melhor do que elas, eu sempre fui uma mãe muito melhor do que elas. E isso me gerava alguns problemas na escola, né? Questionamentos, discussões, e hoje eu consigo ver que eram sem motivo, que eram realmente da minha postura de querer ser maior do que as mães. Eu vou te interromper só um pouquinho. Eu vou te interromper de vez em quando para mostrar algumas coisas para elas. Você viu que eu achava que eu era uma mãe muito melhor. Professora é mãe? Não. Tem alguma mãe melhor do que a mãe de cada um? Não. Então, quando eu acho que a minha mãe tinha alguma outra mãe, a minha tia é melhor que a minha mãe, minha avó é melhor do que a minha mãe, eu estou vivendo numa imagem fantasiosa. E é uma imagem que gera um sofrimento. Então, isso que a Vivi viveu, ou é o beabá. E quando um professor está nesse lugar, o que acontece? Quem sabe ela acha que pode fazer melhor do que a mamãe dela. Bom, conta mais, Vivi. Então, eu vivia muitos conflitos dentro da escola, né? E quando eu comecei a estudar, que eu comecei a sair desse lugar, ter uma outra postura e levar isso para as crianças, a minha relação com as famílias mudou como passe de mágica, né? A gente fala que não é mágica, mas é como um passe de mágica. Realmente, hoje eu tenho já há alguns anos nenhum tipo de queixa, nenhum comunicado questionando nenhuma vírgula que eu faça. É impressionante. Quando eu saí dessa postura de não julgamento mais às famílias, e principalmente as mães, né, que eram o meu foco maior, e eu consegui olhar as minhas questões com a minha mãe, as minhas questões com os meus filhos, e eles são só os meus alunos, eu sou só a professora deles. Isso mudou muito, muito. E é mais do que o suficiente. E assim, de verdade, cada um cumpre o seu lugar, né? E a professora, eu não sei se era Angélica ou se era Amparo, que falava assim, cada um no seu lugar para poder ensinar e também para poder aprender. E hoje o meu desafio é como colega. Eu estava até... Anteontem eu fiz uma caminhada, sexta-feira eu fiz uma caminhada com meu esposo, eu estava comentando com ele, eu estou numa cidade de interior, eu moro aqui há 1 ano, né? E as pessoas aqui se conhecem muito. Então, a sala de professores todo mundo sabe da vida de todo mundo. E é uma escola que é muito foco de crítica das famílias. Mas também os professores têm esse olhar de crítica muito forte para as famílias também, de palavras muito duras. Então, se eu saio do meu lugar e quero assumir o lugar da mãe, a mãe se coloca no meu lugar, né? Há uma troca ali de sintonia. Então, os professores apontam muito as mães e as mães apontam muito.
uma quer ensinar para a outra no lugar da outra. E o meu desafio hoje é ficar no meu lugar e também respeitar esse movimento do lugar novo em que eu estou, de dar um passo atrás, de não querer ensinar sem que ninguém me peça ajuda, sem que ninguém queira ouvir o que eu tenho para falar. Esse hoje é o meu desafio, de não desrespeitar as minhas colegas, achando que eu sei algo mais que elas, sem que elas me peçam, sabe, opinião. Muito E a bem. minha vontade era falar, mas também a mãe está apontando, depois você está apontando o dedo para a mãe. A minha vontade é fazer isso, é o meu natural, né? Como eu falei, assim, eu sou do confronto. O meu exercício hoje é dar um passo atrás e ouvir mais e falar menos. Muito bem. E nessa postura de respeito, nessa postura de não julgamento e nessa postura também de quem está no último lugar, né? É muito engraçado, né? Porque, digamos assim, se a ordem aqui são todos os alunos da sala, né? E eu como ou terapeuta ou ajudante, o meu lugar é aqui. Eu estou a serviço de todos vocês, né? Por um lado, o meu lugar é esse, né? E eu não estou só a serviço de todas essas pessoas, eu estou a serviço destas pessoas e das suas famílias. Mas eu também preciso assumir esse lugar. Nós já fizemos aqui o outro exercício também. Tem vários lugares. Às vezes a pessoa fala, mas qual é o seu lugar? Eu tenho que saber qual é o meu lugar. Então, eu coloquei todo mundo aqui em ordem de idade. Falei, bom, cada um agora descobre qual é o seu lugar intuitivamente. A gente já fez esse exercício. Aí eu também tenho que encontrar o meu lugar na ordem da idade. Eu também tenho que respeitar os mais velhos, os mais novos, né? Então, eu tenho um lugar que é a minha idade, eu tenho um lugar que é o meu lugar de ajudante, e eu tenho o meu lugar dentro da hierarquia. E outra coisa muito importante que o Bert Hellinger fez em relação à educação, ou que é aplicável diretamente dentro da educação, ele retirou a culpa, porque a culpa fica igual uma bola no pé do futebol. Os pais chegam e falam que a culpa é da escola, a escola diz que a culpa é dos pais, aqui não tem culpa. Ou a culpa está aí, paciência. Aqui cada um tem a sua parte de responsabilidade. Qual é a responsabilidade do professor? Qual é a responsabilidade dos pais? E no caso da Vivi, ela ainda tem uma outra questão. Ela é a última que chegou na escola, né? Então, ela está lá no finalzinho. E eu preciso aprender, como um constelador, a fazer não fazendo. A fazer não fazendo. Eu vou fazer através da minha postura, do meu respeito, do meu não julgamento, mas isso não significa que eu não faça aquilo que precisa ser feito e nem aponte aquilo que não está certo. Eu preciso fazer. O que mais, Vivi? Alguma coisa prática que você tenha acrescentado na sala de aula, que você tenha acrescentado na maneira de dar aula, nas matérias, nos conteúdos? A Renata falou de manhã, como ela fez. Por exemplo, nós trabalhamos sobre animais invertebrados. E aí eles tinham a parte da reprodução dos animais. E isso gera muita curiosidade. E eu trouxe, que aí fala, né, que a reprodução sexuada, o gameta feminino com gameta masculino, e eles quiseram saber dos bebês. Eu fiz o exercício, né, da mãe, do pai, que nós somos compostos da célula de cada um. Aí meu pai é separado, eu não conheço meu pai. E aí a gente teve toda a conversa, né, de que nós somos compostos pelos nossos pais e não tem como dissociar isso. Então, em tudo eu vejo oportunidades de fazer esse tipo de diálogo com as crianças. E eu tenho, em especial, um aluno, o Gabriel, que ele chegou para mim com muito medo de errar, dizendo que odeia matemática, que só tira nota baixa. E eu fiz esse trabalho com ele, assim, de forma bem
bem especial mesmo, né? A gente criou um vínculo muito grande de que ele tem a força dos pais, antes de fazer as avaliações, ele respira a força do pai, da mãe, dos avós, falei com ele da ancestralidade, né? Conduzindo assim do jeito que eles dão conta, e ele fechou todas as provas do primeiro trimestre. Muito bem. E depois a Porque gente... aí fazer sem fazer, né? Porque gerou curiosidade na escola. O que eu estou fazendo com esses alunos que nenhum ficou abaixo da média e me deram como a novata a turma de pior rendimento da escola? É sempre assim. É sempre assim. Professor visitante é o que ganha mais turma. Renata sabe disso, todo mundo sabe disso. E é muito interessante também quando a gente vai observar as dinâmicas de cada disciplina, né? Então, por que que um aluno se interessa por história? Por que que um aluno se interessa por português? A gente começa a ver que tem disciplinas que são mais afeitas ao lado materno, tem disciplinas que são mais afeitas ao lado paterno, todas as exatas, por exemplo, mas isso não é automático. Por exemplo, a matemática, né? Eu falo a matemática da vida. Então, um aluno, muitas vezes, que tem dificuldade na matemática, ele não consegue somar os pais. Tem um negócio que acontece ali dentro da família. Então, ou às vezes ele é muito ligado no pai, aquele cara CDF, que sabe matemática, que é perfeito, que é racional, mas muitas vezes uma criança não consegue estudar a matemática porque somar, dividir e multiplicar dentro da família não é possível. Eu já comentei com vocês, uma pessoa que eu atendi, um desembargador, o pai dele tinha suicidado, ele era um contador e ele não conseguia fechar uma determinada conta. Ele se suicida, quando vão fazer a contabilidade, conferir a contabilidade dele, a contabilidade estava perfeita. Que conta não estava fechada naquela família? Então, a gente começa a olhar, um exemplo prático de uma pessoa que eu conheço. Ela vivia, a mãe veio do interior, ela corrigia o português da mãe, ótima em português, fantástica em português, não consegue aprender nenhuma outra língua. E aí, então, existem novas possibilidades para ajudar os alunos com dificuldade de aprendizagem. Que mais, Vivi? Que mais, Renata? Posso contar um caso? Por favor. Depois a gente pode publicar todas essas conversas na internet, todos esses insights. Eu tinha uma aluna, eu ainda estava dando aula online na capital, não foi nessa escola que eu estou hoje, não. E eu tinha um aluno muito agitado, muito, muito. Ele não ficava em nenhuma aula, né? A aula era online e ele estava embaixo da cadeira, câmera fechada, em cima da cama, ele não se concentrava, ele não fazia as atividades, eu tinha muito trabalho com ele. E eu estava fazendo a formação em educação sistêmica. E aí, eu sabia, porque nós tivemos um período presencial, né, foi logo após o início da pandemia, que o pai era proibido de buscá-lo na escola, tinha alguma questão judicial. Mas eu também nunca fui aquela curiosa, né? Eu não sabia por quê, eu não busquei saber por quê, não vieram me falar, eu deixei quieto. Eu só sabia que eu não podia entregar ele para o pai, que tinha uma questão muito séria na família. E ele sempre foi assim, inclusive em sala de aula, e piorou no online. E aí, um belo dia, esse menino aparece com uma foto de um cachorro. Ele sempre era o último a entrar, sempre me dava muita dor de cabeça, assim, muito trabalho. E ele foi o primeiro a entrar, ele entrou uns minutos antes dos colegas, e ele me mostrou essa foto do cachorro. E o meu cachorro, e meu cachorro, meu cachorro, meu cachorro, meu cachorro, meu cachorro. Eu falei assim, ai, que lindo, né? Mas o cachorro está no colo de quem? Do meu pai. E ele fechou a cara. Então, assim, para mim, ali no meu coração, ele não estava me mostrando a foto do cachorro, ele queria me mostrar o pai. Mas ele não tinha como falar, porque ele não era permitido mostrar o pai, né?
E aí eu falei, não, eu não sabia de nada da história, né? Falei, nossa, que legal, eu não conheço seu pai e tal, como é que é o nome dele? E ele, meu pai não presta, ele começou a falar muitas coisas duras em relação ao pai. E os colegas foram entrando, né? Falei, olha, fulano, o que aconteceu entre você, o papai e a mamãe, a tia Vivi nem precisa saber. Mas no meu coração, seu pai tem um lugar. Como? Meu pai não vale nada, meu pai isso, meu pai aquilo. Quis começar a falar, eu não podia também, porque as crianças estavam ali, né? Eu falei assim, então, para mim não importa isso. O que importa é que você é meu aluno, porque um dia seu pai e sua mãe se amaram muito e deram você de presente para mim, para eu poder te conduzir durante esse ano. E aí fui, falei, ele chorou muito, chorou, chorou, chorou. E a partir desse dia, Isabela, esse menino se concentrou e alcançou tudo em todas as aulas. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, o primeiro resultado, sabe? Primeira experiência que eu tive com essa, e foi de coração, realmente saiu do meu coração. Eu não falei da boca, até não teria funcionado se eu tivesse falado da boca para fora. Mas falei, como criatura que eu não vou amar o seu pai? Como que eu não vou amar a sua mãe? Você não é meu aluno. Eu só tenho você por causa deles. Eu olho para você, eu vejo eles dois. E assim, um diálogo bem fluido, né? Bem tranquilo. E a partir dali eu não tive, mas ele sempre foi o primeiro a entrar, sentadinho na cadeira, primeiras atividades a terminar. Eu não tive mais nenhuma intercorrência com ele. Que lindo, muito obrigada.